Ô, glória! Aleluias! Ê, povo lindo, povo abençoado, vocês estão ouvindo aí, ó, ser fiel até o fim. Não vou desistir, não é isso? Ela cantando bonito aqui na Mãos Unidas, a nossa querida cantora Marília Paiva. Glória a Deus. Vamos falar com ela? Bora, bora. Alô? Alô, A paz do Senhor Jesus, tudo bem, minha irmã? Pai do Senhor, bênção de Deus, tudo bem? Graças a Deus, você. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme falar contigo nesta manhã. Que Deus continue te abençoando, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Abençoe, né? Todos nós, né? Amém. Glória a Deus. Olha, é um prazer enorme falar aqui contigo, viu? Por sido o prazer todo meu, que Deus abençoe ricamente sua vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade que você está nos dando, né? Através da presença de Deus na sua vida, tocar no seu coração, de estar nos ajudando no nosso ministério. E eu digo, quem tem que agradecer somos nós. Amém? Que maravilha. Olha, o prazer é todo meu, é todo nosso, em nome de Jesus. Amada, de qual cidade você está nos abençoando? Agora, no momento, eu estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, mas sou Oh, de Santa Catarina. maravilha, amada. E como é que está o tempo aí em São José dos Campos, São Paulo? Deu uma friadinha um pouquinho, mas agora tá esquentando, tá bom, o tempo tá gostoso. É. Aí faz muito frio, minha irmã? Aí depende, né? Uhum. Depende da mesmo, né? Da época. Né? Tem época que faz bastante frio, mas normal. Você que agora em Santa Catarina é demais, né? Mas aqui em São José dos Campos, Aí o tempo é gostoso, não é isso? Faz frio, faz um calorzinho abençoado, não é isso? É uma alegria tê-la aqui conosco nesta manhã. Desde já agradecemos a Deus por esse lindo ministério de louvor que Ele colocou nas suas mãos. Louvamos a Deus mais uma vez e sempre. Amém? Por você não desistir, não voltar atrás e obedecer à voz do Senhor Jesus. Porque com esse feito, você está abençoando o Brasil e as nações com esses belíssimos louvores para a glória do nome do Senhor Jesus. E gratidão a ti, amada, por ter abraçado aqui o nosso pequeno projeto Mãos Unidas Divulgações de Louvores, uma missão pelo IT, alcançando vidas por todo o Brasil e pelas nações. Portanto, menina abençoada, fica à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Marília tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que começou? Fica à vontade e conta tudo, tudo. Amém? bênção de Deus. Olha, já faz uns 35 anos que sigo ao Senhor Jesus, né? Conheci através dos louvores, né? Fui para uma igreja evangélica e ali, através do louvor, o Senhor tocou profundamente no meu coração. E hoje estou, né, com Cristo, sempre feliz na presença dele, porque eu descobri que a presença de Deus na vida, você pode ficar, você pode cuidar, você pode ter do bom e do melhor, mas se não tiver a presença de Deus, não vale nada. E como eu falei que aceitei o Senhor Jesus através do louvores, eu comecei a sentir um amor muito grande, um prazer muito grande, uma alegria, né? De adorar o Senhor Jesus. Não entendia nada, entendia nada. E eu comecei a sentir prazer em cantar louvores. No começo, eu queria cantar, mas não conseguia, me aproximava do ciclo de oração para cantar com as irmãs. Nada, tímida, né? Recuada no cantinho. E não soltava a voz, porque ficava com vergonha, né? E eu fui orando, pedindo a Deus a misericórdia do Senhor, para que me capacitasse, né? Para estar louvando ao Senhor. Acredito que eu, na minha maneira de pensar, quando eu falo em capacitar, não me sinto totalmente capacitada, porque enquanto vivemos aqui na Terra, estamos sendo capacitados, mas a perfeição vai estar lá na glória, né? Lá na glória que nós vamos perfeição. E
Um certo dia o pastor pediu para cantar com as crianças, né, para eu reger as crianças no departamento infantil, só que eu não sabia cantar no playback, não entendia. E eu pedi para as crianças cantarem, né, vamos cantar, vocês, como vocês sabem já, olha só, as crianças sabiam acompanhar direitinho e eu não. Eu falei, canta. Sim. Era música com as crianças, aquele louvor infantil, cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala. E quando as crianças estavam cantando no cuidado, boquinha, no que fala, eu já estava já em outro estrofe do louvor, estava toda atrapalhada, não entendia nada, e, enfim, aí as crianças falam, não, tia, só escuta que a gente vai cantando e você vai acompanhando. E eu chorava muito, Senhor, Sim. E uma certa madrugada, por 3 horas da manhã, num horário que eu amo muito, de buscar a presença do Senhor, como eu amo, nossa, meu Deus. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, eu orei desse jeito, sabe, até me emocionando, me dá vontade de chorar. Falei, Senhor, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada, assim, de bens financeiramente, eu não sou rica financeiramente, mas se eu tivesse, eu trocaria tudo isso para aprender a louvar o Senhor. Meu Deus. Sabe, aí eu falei, ensina, Jesus, acompanhar o playback, me ajuda, é para a tua glória, não é para mostrar para o homem que sei cantar, que quero cantar, mas é que teu nome seja honrado, glorificado, para que eu venha ganhar almas através do louvor, porque a tua palavra diz, né, que aquele que tem força é o Senhor, e eu consigo. E os departamentos da igreja reclamavam por eu não saber cantar acompanhando playback, e falava que ia atrapalhar o projeto infantil. E eu comecei a chorar nas madrugadas na presença do Senhor. E uma das madrugadas eu estava com as luzes todas apagadas, de joelho, orando, e eu vi quando luz muito forte perto de mim, uma claridão, sabe, que eu nunca vi igual, não existe essa luz igual aqui na Terra, não existe. Oh, aleluia. Só uma luz bem forte, e no formato de um homem, com braços abertos, e falou assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, o que tu queres que eu te faça? Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, mas o que eu tenho, se eu tivesse, eu trocaria por algo. Aquela voz bem forte falou, o que, filha? Eu falei, eu trocaria por tudo, uma casa, um carro, tudo, para aprender a te louvar. Eu não sei. Aí eu vi aquela mão estendendo com as vestes brancas, que ultrapassava, assim, sabe, a parede móvel, e foi até um rack que eu tinha na minha sala, pegou um CD, apontou um hino, eu lembro que na época foi o hino da Noemi Nonato, Prisioneiro, e falou assim, começa por esse aqui, eu estou contigo. Meu Deus do céu! Eu irei te usar na face da terra, tu irás compor, né? Eu tenho 2 músicas que são minhas, que é aquele Ser Fiel até o fim, né? E eu falo assim, vou eu te usar, e não te preocupas, eu estou Contigo. chorar, e colocou a mão na minha boca e falou assim, sou eu, que vou colocar na tua voz a minha unção. Te darei autoridade, andarás no meio da igreja, ministrando através do louvor. E não te esqueça que em qualquer momento eu estarei contigo. E nisso eu comecei a chorar, e eu comecei a ouvir os louvores, e Deus começou a mostrar umas notas musicais que eu não sabia. Com os olhos fechados, eu vi o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E eu não sabia o que era isso. Eu comecei a chorar, e de repente Deus me tomou em cânticos espirituais. Em cânticos espirituais. Deus me tomou em mistério. E nisso eu comecei a chorar, e quando eu vi aquela claridade imensa em formato de um ser humano muito alto, eu não via o rosto lá. Saiu, abri meus olhos e foi embora. E isso foi amanhecer o dia, eu ali adorando o Senhor Jesus. Quando amanheceu o dia, eu coloquei o playback das crianças para mim poder estar ouvindo, e eu comecei a acompanhar o playback. Meu Deus. Aí no dia seguinte,
eu não conseguia acompanhar o playback, né, antes. E eu coloquei o playback e comecei a cantar com as crianças. A igreja ficou de pé e o pastor falou: o que aconteceu? Como que você conseguiu acompanhar o playback de um dia para outro? Eu falei: foi Deus. É por isso que eu falo, sabe? Se nós temos um objetivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor, Meu Deus do céu. Ele nos concede, Ele nos capacita, né? E eu creio que qualquer pessoa que queira louvar o Senhor Jesus, se coloca na presença de Deus e fala: Senhor, é para a tua glória. Senhor, ó, o dinheiro que eu vou, qualquer dinheiro que eu tiver, como gravar um louvor, porque eu sei que é difícil conseguir uma gravadora, eu vou investir, mas é para a tua glória. É para anunciar a tua através do meu louvor. É para que almas venham ser, né, salvas, libertas, transformadas, curadas. Então, eu não quero investir para que eu seja glorificada, não para que eu seja adorada, não, porque o adorador é Deus. Quem tem que ser glorificado, exaltado é Deus. E eu quero teus sinais de maravilhas. Eu não quero louvar e nada acontecer. Eu quero teus sinais. Eu quero louvar porque eu quero ver vidas chorando na tua presença. Eu quero ver vidas arrependidas dos pecados e te servir, te aceitar como um único e suficiente Salvador, te adorar, ser curado, ser liberto. E eu tenho visto isso através dos meus louvores por onde eu tenho passado. Para honra e glória ao Senhor Jesus. Às vezes nós que somos cantores, que saímos para vários lugares, às vezes somos decepcionados, passamos por dificuldades até financeiro, até vários pontos. Mas o que nos alegra, eu mesmo, eu falo por mim, eu, Marília Paiva, o que me alegra às vezes, as pessoas às vezes não dão minha gasolina, as pessoas não ajudam, mas o que me alegra é eu estar louvando e ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, vendo crianças sendo batizada, renovada, adultos sendo renovados, pessoas sendo libertas, curadas. Isso que me eu falo: Senhor, eu não consegui nem um dia da gasolina, mas eu consegui com a tua presença na minha vida, ver vidas chorando, ver vidas libertas, de estar louvando e colocar as mãos das pessoas, ver que pessoas estavam ali possuídas demônios, e através dos meus louvores, eu pondo as mãos ali louvando, expulsar o demônio da pessoa pelo poder de Deus na minha vida. Isso que me alegra. Por isso que eu falo, nós temos que pensar em adorar o Senhor Jesus, não querer nada em troca, não querer ser vista, mas que o Senhor através de nós, nossas vidas. É o Senhor que tem que aparecer. Porque sem a presença dele não somos nada. O que adianta a pessoa fazer uma faculdade de música, aprender a cantar, saber tudo, e não ter a presença de Deus? Não vale nada, nada. Nada, porque é a presença dele que vai fazer diferença no louvor, na nossa pregação, é a presença de Deus. Você entendeu? E eu sou grata a Deus a qualquer momento, em todos os convites, né, em todas as agendas que eu recebo. Eu chego em casa chorando e falo: Deus, obrigado. Obrigado, foi difícil chegar até lá, foi, mas eu fui, voltei. Glória a senti Deus. isso que vale a pena, tá? Entendeu? Bênção de Deus. E já faz alguns anos, né? É o primeiro CD que eu gravei que tem esse hino que você citou aí, Ser Fiel até o Fim. Esse 2012 que eu gravei para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse hino, né, que diz: ser fiel até o fim. Não vou desistir, vou até o fim. Jesus está comigo. Quando o Senhor me deu esse louvor pela madrugada, o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, né? E antes de o Senhor Jesus, o Senhor mostrou também, eu aceitei o Senhor Jesus, Deus repetiu o mesmo, o arrebatamento da igreja me mostrando, e eu via as pessoas, né, caminhando em uma direção só, e o pessoal ali alegre, feliz, e de repente eu vi nas nuvens, eu não conhecia a Bíblia, não sabia no que estava escrito em Apocalipse a respeito da vinda do Senhor Jesus, mas eu vi, irmã, cantora, assim, os céus abertos, o dia estava assim, um sol quente, né, bem claro, bem quente, de repente escureceu o tempo, ficou escuro, e o dia virou noite, escureceu, e de repente surgiu uma luz bem forte nas nuvens, ele canta lá, coisa linda, meu Deus, coisa linda, foi na época eu falava: Senhor, me mostra o teu caminho, me mostra qual que é o caminho da verdade, Senhor.
E eu vi quando apareceu aquela luz bem forte nas nuvens. E é um homem de braços abertos, estendido. E aquela população indo na direção, adorando, e quando chegava próximo ali, subia de vestes brancas. Imagina, eu estou com esse vestido aqui, vermelhinho, né? Quem estava com as cores de roupa colorida, né? E na hora que subia com as vestes brancas na palma da mão. Meu Deus, que lindo. A senhora falava assim, o que está acontecendo? Ela falou, é um dia muito especial. Ei, Eu falei meu assim, como assim? Deus. É um dia de alegria, de paz, que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá somente alegria. Aí eu falei, mas como assim? Onde que é? Ela falou, um lugar santo, um lugar lindo. Aí eu falei assim, eu posso? Ela falou assim, só vão aqueles que viverem em santidade, aqueles que aceitam o Senhor como o único e suficiente Salvador, aqueles que vivem realmente sua vida santa diante de Deus. Esse sim vai. E falou assim, filha, o único meio de você chegar até lá é servir ao Jesus como o único e suficiente Salvador e adorar Ele em todo momento da sua vida. E nisso eu acordei. Falei, que coisa linda, Jesus, eu quero te servir, Senhor, eu quero te adorar. E na vida não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não devemos trocar nada. Tem pessoas, esses dias eu até tem pessoas, cantores famosos, que eu conheço, que estão deixando de servir a Deus, né, por algumas decepções, ou por status maior, por dinheiro, e não vale a pena. Porque nesse mundo não temos nada lá no céu. Nós não vamos precisar de dinheiro para ter felicidade, para ter paz. E nenhum dinheiro vai comprar a nossa salvação. Você entendeu? Nada nesse mundo nos leva à salvação. Não vale a pena. Se alguém não te honra na terra, não importa. A honra vem de Deus. Amém. É Deus que nos honra. Não precisa o homem te honrar, não precisa o homem te aplaudir, não precisa o homem te colocar de pé, porque quem te coloca de pé é Deus, porque o homem já precisa dele. Só que tem homem que não reconhece isso. Você entendeu? Beijo a Deus. E eu sou muito feliz por ter Jesus Cristo na minha vida. Meu Deus do céu, que coisa linda! Amados, 9h37, nós estamos aqui com a nossa querida cantora, compositora Marília Paiva. Ai, meu Deus. Amada, então, você teve o privilégio de conhecer a palavra de Deus bem novinha, não é isso, amada? Bem jovem. Eu não era, quer dizer, jovem, né? Tinha 20 e poucos anos, né? Mas, sim, eu tive essa oportunidade. Aliás, não tinha 20 e poucos anos, desculpa. Eu tinha 18 anos. 18 anos. É tempo, né? Tem mais de 30 anos. E eu falei assim, meu Deus, como é lindo, né? Ter aceitado o Senhor Jesus Cristo, ter reconhecido que Deus é Deus, né? Se for fazer o cálculo, é mais de... minha filha está com 33 anos. Eu aceitei o Senhor Jesus antes de ter ela. Faz o cálculo aí. Eu aceitei bem antes de ter ela. Então já faz um bom tempo. Graças a Deus. Foi a melhor decisão que você teve, não é isso, amada? Que você tomou. Deus, servir ao Senhor Jesus é melhor do que qualquer riqueza desse mundo. Não existe ouro nem prata. Não existe nada. Descobri que a felicidade só depende da presença de Deus. Você entendeu? Glória Eu sempre a Deus. falo que se riqueza trouxesse felicidade, muitas pessoas ricas não se matavam. Você entendeu? Meu Deus. Então tem pessoas que têm do bom e do melhor. Uma boa casa, mansão, muito dinheiro, mas não tem a paz. Tem essa felicidade que nós temos, que eu tenho. E eu posso garantir isso. Sou feliz por ter Jesus na minha vida. Por sentir a presença de Deus todos os dias. Eu sempre falo, Senhor, a tua presença é tudo. Todos os dias eu falo, Senhor, que a tua presença é na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, do meu netinho, que nasceu faz 21 dias, 22 dias. Oh, então, que bênção! Quantos dias? Ele já tem 21 dias, é isso? 22
22 dias. Qual o nome 22 dele, dias. amada? Manuel Caleb. Deus nos Ah, leva. que Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus, que ele cresça cheio da unção, da graça de Deus, amém? Deus, amém. Que Amém. Então, gracinha. Então, ele que está mandando na casa agora, né, minha irmã? Ele chegou, ele que manda em tudo. o mais novo, cheio do poder de Deus. Eita, glória! Todas tem outro irmãozinho? Tem, não é isso? Tem irmãozinho, não. Tem, não. É meu primeiro neto. É o primeiro? Pois é, então agora todos os carinhos, a atenção, né, é voltada para ele. Isso, é voltado para ele. Que maravilha! Graças a Deus, Deus é fiel. Você comentou comigo, não é isso? Que estava aguardando, não foi isso, amada? A chegada do príncipe. Que bênção. Isso. Ai, que lindo. Aqui para você tá ajudando a minha filha, né? Foi. Isso. Que lindo, eu fico muito feliz, viu? Graças a Deus que ele chegou bem, né? Isso, cheio de saúde, da graça de Deus. E daqui uns dias vai estar cantando junto com a vovó. Já estamos louvando. Eu coloco os louvores. Que maravilha. Que benção, é isso aí. As crianças, elas têm esse poder, né, amada, de aprendizado, assim, muito, muito rápido. Glória a Deus. Amada, então você gravou até agora, até esse exato momento, quantos louvores? Então, tem um CD com 12 louvores, né? E esse novo em tempos difíceis, que é um louvor só, que foi em dezembro o lançamento, né? Fala um pouquinho sobre esse louvor, amada, como essa canção chegou até você. Bênção de Deus, olha, é um louvor profético, né? E esse louvor veio através de uma situação muito difícil que enfrentamos, né? Na vida financeira. Estava passando por uma situação difícil, meu esposo estava desempregado, né? E eu estava desempregada também. E veio as dificuldades financeiras, né? Muito antes da pandemia. E eu comecei a falar com Deus nas madrugadas. Falei, Senhor, tem misericórdia, meu esposo tentando trabalhar por conta como marceneiro. E nós tivemos várias decepções de pessoas que mandaram ele fazer móveis. Foi pago com cheques, e os cheques ele comprava os materiais na madeireira para poder produzir o móvel. E esperava ele entregar o móvel e depois falava que foi assaltado, roubaram o cheque, teve que denunciar, fazer queixa. Meu Deus! E nisso nós ficamos com dívidas, né? Com certeza. Fiquei muito decepcionada, ele também. Comecei a orar, pedir para Deus, Senhor, não dá certo mais, não é do Senhor, porque se fosse, nada disso teria acontecido. Então, abre a porta de emprego. E nós sabemos que abrir a porta de emprego para uma pessoa com quase 60 anos é difícil, né? Nós já somos com a idade bem elevada. Já estou no caminho de quase 60 anos e ele já está também, né? E eu falei, é difícil, mas eu creio. E eu estou no caminho dos 50, minha irmã. Já tá chegando, batendo aqui na porta, então é muito difícil mesmo, viu, minha irmã? Então, aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, é impossível, mas para o Senhor não é. Verdade. Eu creio que o Senhor abre porta, não tem porta. Eu creio que o Senhor pode abrir a porta de emprego. Eu creio, Pai. Comecei a orar de madrugada, como sempre, às 3 horas da manhã. Tem o meu grupo de oração que eu montei, né? Que antes eu fazia o programa na rádio e as pessoas pediam oração. E como eu parei de fazer o programa na rádio, né? Eu fazia para uma igreja. Que legal. E aí as pessoas pediam oração, aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer um grupo de oração e a gente ora às madrugadas. E às 3 horas da madrugada eu estava orando, pedindo para Deus. E quando foi, um certo dia eu fui numa agenda e o Senhor usou um pastor falando que estava abrindo a porta de emprego para meu esposo. Isso foi não foi de imediato, viu? E isso passou anos, passou mais de 10 anos, viu? Meu Deus do céu! Sim,
Mas eu sempre meditei. A mulher do fluxo de sangue foi 12 anos para Deus fazer um milagre na vida dela, para ela ser curada. Então, não importa o tempo. O que importa é que Deus responde a nossa oração. Sim. Né? E o pastor falou que Deus ia abrir uma porta de emprego numa cidade distante, na onde a gente não conhece, mas queria nos abençoar tanto ministerialmente como materialmente, abrindo a porta de emprego, né? E era para já. Isso Deus falou em novembro, repetiu a mesma promessa em dezembro e falou era para já. Ainda falou, vocês não têm nem o dia da passagem. E realmente a gente não tinha o dia da passagem. Meu esposo não tinha. Meu Deus. Aí, de repente, um colega dele falou, olha, que mora para lá, falou assim, aqui na fábrica está precisando marceneiro. E se você quiser, pode vir para cá. É emprego garantido. Aí meu esposo falou, nunca pensei em sair daqui de São José, nem meu esposo. E Deus tinha falado que ia levar para a cidade distante. Ela falou, então é sinal de Deus, é de Deus. Aí uma pessoa chegou e falou assim, não se preocupe que a passagem eu vou dar. Oh, meu Deus. Você vê, e nisso ele foi para lá, primeiro, né, para poder preparar o campo lá. Isso. E assim, graças a Deus, entrou nessa empresa, estava trabalhando faz 3 anos, olha só, 3 anos. Meu pai, que coisa linda. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele está trabalhando, né, graças a Deus. Estamos de pé, graças a Deus. Deus é Deus de promessa. É quando vem esse hino que diz em tempos difíceis, né? Você pode ver que esse hino fala, né, das dívidas, pagar a dívida que Deus vai dar condições, né, para pagar, né? Tem uma parte do refrão que diz assim, nós estamos vivendo em tempos difíceis, hoje só se escuta falar da crise, aumento de imposto e o povo não sabe mais o que fazer, né? Mas quem serve a Deus tem experiência. Mesmo na escassez não se descontenta, quando os recursos se acabam, Deus envia providência. Não é isso? Tem providência chegando. Vai haver providência na tua casa, vai haver providência na tua família. Glória a Deus. Vai haver providência no teu trabalho, dará saldo para pagar o quê? Aquelas dívidas, né? Ah, meu Deus, a sua vida todinha, minha irmã. E a nossa vida também é um testemunho, não é isso? Sim, dará saldo para quitar aquelas dívidas, né? Vai haver providência nesse deserto, vai haver providência, esteja certo, né? Então, assim, esse hino veio, você vê, dará saldo para quitar aquelas dívidas. E graças a Deus, nesses anos que o Senhor nos concedeu esse emprego, deu para ele pagar todas as dívidas que ele tinha, né? Por causa dos clientes. Meu Deus. Né? Para a honra e glória. Para limpar o nome, né? É assim que Deus faz, né, minha irmã? É o meu servo, vou te dar o trabalho, né? Isso, vou te abençoar e você vai pagar tudo aquilo que fizeram de mal, não é isso, minha irmã? Que tentaram sujar o nome do seu esposo. Deus falou, vou limpar o nome do meu filho. Oh, meu Deus! Deus é fiel! Oh, glória! É por isso que eu falo, sabe? Assim, o crente tem que andar de cabeça erguida, né? Sem ter de que se vergonhar, andar certinho, né? Nós temos que ser correto com o próximo, né? E eu falava para Deus, Deus, o Senhor sabe que as dívidas que meu esposo tem, que nós temos, né? Porque dele é meu também, somos nós, né? Assim, não é por culpa nossa. Não é, a gente não quer, Senhor. Foram eles que mentiram. E meu esposo sempre foi assim, de confiar nas pessoas, não ter maldade, graças a Deus. Uma pessoa honesta, não é isso, minha irmã? E sair com 3 pessoas de valores altos, porque era casa completa, entendeu? Ah, meu Deus, eu imagino. Leva lá na madeireira e compra todo o material, né? É custo muito alto. E aconteceu, mas tem esse louvor, né? Vai haver providência na tua casa, vai haver providência na tua família, vai haver providência
dívida, vai haver providência nesse deserto, vai haver providência, esteja certo, providência, providência, Glória a Deus. providência. Oh, meu Deus, que coisa linda, menina. Olha, ô amada, é por isso que eu sempre falo assim, com todos nós, né? Referente assim, todos nós que gostamos de cantar louvores, dos nossos amados irmãos cantores, não é isso? E às vezes a pessoa chega, vou cantar esse louvor aqui na igreja. A igreja souber, cante comigo, adore. Aí canta, canta, canta bonita, mas nunca menciona o nome do cantor e do compositor. E todo louvor, toda canção, ela tem uma história. E a pessoa não imagina o preço que foi pago, por que que aquela canção saiu. E foi para o papel, não é isso, minha irmã? Olha, jamais imaginaria que essa canção é uma história verídica, não é isso, amada? Que aconteceu com você e com seu esposo e que está acontecendo agora com muitos e muitos pais de famílias, homens e mulheres, que estão sendo enganados por pessoas que têm um coração ruim, pessoas que não servem a Deus, que são enganados, não é isso? Mas olha, queremos dizer para você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, continue sendo honesto, não é isso, amada? Continue sendo, procurando fazer as coisas certinhas, segundo primeiro a lei de Deus e depois a dos homens, porque pode ter certeza que vai vir providência. Oh, meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Sim. Eu sempre falo, Cida, a providência de Deus existe na vida de um verdadeiro adorador. O que é o verdadeiro adorador? Eu medito muito na passagem de Jó. Peguei muitas almas para o Senhor Jesus pregando sobre a passagem de Jó. Porque, veja só, tem pessoas que pregam falando que Jó perdeu tudo. Jó não perdeu tudo que o diabo quis, sabe? Tudo que o diabo Jó era a sua fidelidade, a sua adoração, a sua salvação. E não conseguiu isso, era tudo de Jó. Entendeu? É total que Jó falou, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou lá, louvado seja o Senhor. Então, fico muito feliz em saber que alguém adora o Senhor Jesus em qualquer momento da sua vida. Nós não temos que adorar o Senhor Jesus quando temos uma carne para comer, quando temos uma boa casa para morar, quando temos um bom carro. Nós temos que adorar a Deus mesmo faltando tudo financeiramente. Eu já passei por dificuldades que você não imagina, mas nenhum momento, nem o meu esposo me ouviu reclamando, você entendeu? Nenhum momento tá Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque você confiou e confia plenamente no nosso Deus. Porque você sabe que no tempo certo a providência vai bater na sua porta, não é isso, amada? E você vai abrir, ela vai adentrar. Glória a Deus. Que lindo. A conexão caiu aqui, tá? Mas vamos retornar aqui com a cantora Marília Paiva, que é bênção de Deus. E enquanto isso, a gente vai ouvir Ela já está de volta. Alô, amada. Alô, bênção de Deus. Glória a Deus. Sim, amada. Estava falando, né? O verdadeiro adorador, ele não espera receber de Deus para adorar. Ele adora a Deus para receber. Amém. Você entendeu? Glória a Deus. Tem pessoas que querem adorar a Deus quando é abençoado, né? Naquilo que quer. E nós não, nós adoramos a Deus para sermos abençoados. Como que eu quero falar ser abençoado? Assim, nós temos que adorar a Deus acima de tudo e todas as coisas. E somos abençoados quando adoramos a Deus. Somos abençoados em todos os momentos, entendeu? E de diversas maneiras. Qual a maneira? Tem maneira que Deus nos abençoa, você passando por situação difícil, por prova, mas você tendo a paz, alegria no teu coração. Entendeu? Porque a tua alegria não depende das coisas que você necessita, das coisas que você espera receber de Deus. Você adora mesmo não recebendo. Entendeu? Mesmo não tendo aquilo que você tanto espera, você adora. Então, Jó, ele adorou o Senhor Jesus nas dificuldades.
Amém. Eu acho lindo, eu choro com essa passagem, quando ele estava recebendo as más notícias, né? Ele recebendo que perdeu os seus gados, né? Perdeu tudo que ele tinha. Cada notícia que ele recebia, ele se prostrou e adorou. Olha que coisa linda. Imagina, por exemplo, né? Alguém chegar para você e falar assim: ô Cida, você está desempregada. Você está sem nada para comer dentro de casa. E você dobrar o seu joelho e adorar o seu Jesus. Meu Deus. Claro que foi pior, claro. Né? Foi a morte dos seus filhos, né? A perda da toda a criação dele, de tudo que ele tinha. Os amigos abandonaram, julgaram ele. Mas ele adorou. Então eu aprendi a adorar o seu Jesus. Eu não preciso ter uma casa própria para adorar. Você entendeu? Eu não preciso ter um carro para adorar a Deus. Eu não preciso de nada desse mundo para adorar. Agora, com a minha adoração, gera as bênçãos. É bíblico, Deus nos abençoa. Você entendeu? Deus abençoa. Deus supra as nossas necessidades. Deus nos dá força para sobreviver em tempos difíceis. Né? Deus nos dá paciência, né? Paz. Isso que importa, irmã Cida. É adorar o Senhor Jesus. Ai, meu Deus, que linda, menina, que linda, linda, linda cantora Marília Paiva. Glória a Deus. Amada, fala um pouquinho aí de todos os louvores, assim, que se você, nesse momento, lembra, tá? Você se lembra aí, os nomes dos louvores, aonde a gente pode encontrar as suas canções. Fica à vontade. De Deus, tá no YouTube, tem o louvor, os louvores do primeiro CD, né? Que tem um título como Ser Fiel até o Fim. Esse hino é da minha composição. Eu gosto de falar mais dos hinos que são da minha composição, porque esse hino aqui, eu vou ser bem sincero. Esse primeiro CD tem uns hinos que eu gravei, que não são composição minhas, mas tem 2 louvores, que é ele e Ser Fiel até o Fim, do primeiro CD. Né? Se procurar lá, cantora Marília Paiva, com o título Ser Fiel até o Fim, tem lá esse louvor, né? Não vou desistir, vou até o fim. Jesus está comigo, né? Eita, Ele é o meu amigo, não vou parar aqui. Glória a Deus, né? É lindo demais. Né? E tem Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafa, Ele é o Todo-Poderoso. Então ele é muito bonito também. Eu amo aquilo que Deus me dá, né? Bênção de Deus. Agora, não vou citar os outros louvores pelo seguinte. Eu tenho, né? Tem uns comprovantes aqui nas conversas, que quem me passou os outros louvores garantiu, né? De estar gravando. Mas eu preciso estar nas minhas mãos o comprovante, né? Da autorização, você entendeu? Certo. Então, eu sinto e quase nem canto os outros hinos. Faz tempo que eu gravei, mas não chegou na minha mão, mas eu tenho tudo, tenho os comprovantes, né? Nesses louvores, tem o comprovante das conversas, tem foto. Isso mesmo. Deixar tudo arquivado em um pendrive, amada. Isso. Agora, porque no aparelho pode apagar, não é isso? Dá um piripaque e acaba apagando. Sim, mas eu tenho arquivado, tenho tudo certinho, sabe? Exatamente. Graças a Deus. Meu e-mail, né? Tenho tudo. Então não tem nem como, né? Exatamente. A pessoa levantar, né? Não deveria ter gravado, se levantar contra, né? Exatamente, porque é isso aí que eu sempre falo. Nós vivemos aqui na Terra e nós não somos robôs, nós somos ser humano. Então a gente tem que deixar tudo certinho perante primeiro a lei de Deus, né? Isso que é a nossa consciência, né? Isso, amado, e depois a dos homens. Então a gente mantém sempre tudo certinho, tudo bonitinho, para não dar nenhum piripaque. Porque quando dá os piripaques, a gente sabe, não é isso? E nós não pode acontecer isso. A gente tem que precaver, tudo. Amada, como chama o seu esposo? Meu esposo se chama Manuel Paiva.
Um abraço aí para o nosso irmão Manuel Paiva, e gratidão a Deus pela vida dele, por ser seu companheiro, viu? Vou estar nessa missão juntamente contigo, porque nós sabemos que não é fácil. Agora, ô, minha querida, você contou para nós que você tinha tanta dificuldade de cantar, não cantava nem acompanhava o playback, que as criancinhas já, nossa, era que nem os canarinhos, né, acompanhando lá o playback das canções, mas que aí você orou a Deus, você clamou, você foi sincera aos pés do Senhor e Deus te abençoou. Deus ungiu a sua voz, Deus preparou tudo para você. E me diga uma coisa, você imaginava que as suas canções alcançaria o Brasil, as nações, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, de tanto reboliço, não é isso, amada? Através das redes sociais, através das plataformas digitais, através das webs, rádios e TVs, enfim. Fica à vontade e conta para nós essa experiência. Então, na realidade, primeiramente eu quero mandar um abraço para meu esposo, né? Uhum. Ele está trabalhando, mas logo ele vai ouvir. Deus abençoe, minha esposa é uma bênção de Deus, amo muito, Amém. somos casados há anos. Para minha filha Jéssica, o meu netinho Manuel Caleb, o meu genro Luiz Carlos, minha nora Lara e meu filho Gabriel Henrique. Amém. Que Deus abençoe, que são bênçãos de Deus. Então vamos lá, falar a respeito. Olha, quando eu desejei louvar ao Senhor Jesus, aprender a louvar, eu não imaginava exatamente de gravar um CD, gravar louvores, Uhum. mas está na própria congregação adorando ao Senhor. Inclusive, eu pedi a oportunidade, sabe? Mas eu vou te contar, cantora Cida, eu pedi a oportunidade e sempre na hora da oferta o pastor falava assim, né? Tem alguém aqui que quer cantar um louvor? E como eu não sabia cantar, o playback ia para um lado e eu ia para o outro, assim por diante. Então, assim, sempre quando ele falava, alguém quer cantar? E eu olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém levantava, eu levantava a mão e falava que ia. Só que teve uma vez que o pastor chegou para mim, eu não, tipo assim, graças a Deus a gente fica triste, claro, vou falar, vou ser sincera. A gente fica triste com certas coisas que a gente escuta, mas nós não devemos nos abater a ponto de desistir de servir a Deus, entendeu? Isso não é motivo para nós deixarmos de servir ao Senhor. Aí, certo dia, o pastor chegou para mim e falou assim, Marília, eu vou te pedir um favor. Ele foi na minha casa. Quando eu te der a oportunidade, ou quando a irmã pedir a oportunidade assim, a irmã lê uma palavra, a irmã dá um testemunho, mas a irmã não canta, porque a irmã, para cantar um fracasso, acaba com o culto. Eu não quero, tá bom? Meu Deus do céu! Ele foi até a sua casa para falar isso, minha irmã? Foi, e me pediu, por favor. Você entendeu? Me pediu, por favor. Aí eu falei, pastor, mas eu quero louvar o Senhor. Ele falou, mas por favor, cantar não. Cantar você acaba com o culto. É um fracasso. Não faça isso. Mas Nossa. todas as vezes que eu levo... Ah, meu Deus do céu, como Deus é lindo, hein? Ê, Jesus! Todas as vezes que ele falava, alguém quer louvar? Eu levantava a mão. Ele olhava para uma irmã e falava, irmã fulano de tal, chamava outra pessoa. Amada, esse amado irmão aí, ele vive? E aí, vou te contar o que Deus fez. Ah, meu Deus do céu. Ai, minha irmã, olha. Ó, minha irmã, olha. Eu já estou coçando os meus cabelos aqui. Conta logo, minha irmã. Ele é pastor. Não saí da igreja, não saí. Fiquei congregando nessa igreja 10 anos. Saí porque nós mudamos de bairro, né? A congregação ficou distante, por isso que eu saí, né? E engraçado. E depois me colocaram para ajudar as irmãs do ciclo de oração. E eu pedia para a irmã, essa irmã já partiu para a glória. Eu pedia para ela, né? Falava assim, irmã, eu posso cantar um hino? Ela falava, não, Deus me livre, misericórdia. Você entendeu? Ah, amor, vou chorar aqui, para. Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Um dia que eu falei, Continua, minha irmã. Falei com meu esposo assim, amor, eu canto tão ruim assim. Ele falou, amor, pede para Deus vai abençoar. Ele falou, Oh, meu Deus.
falei para minha mãe assim, minha mãe, um dia eu vou cantar na tua igreja. Ela falou, misericórdia, não faça isso, não me faça passar vergonha. Era tudo isso que eu escutava, você entendeu? Ah, não, espera um minutinho aí, amada, espera só um minutinho. Eu sei que você tem um compromisso, mas deixa eu ouvir essa voz dessa cantora aqui. Espera só um minutinho. Vou fechar o microfone, tá, amados? Ah, meu Deus do céu. Espera aqui. Nada vai me impedir de receber minha coroa. Vai haver providência na tua casa. Vai haver providência na tua família. Vai haver providência no teu trabalho. Dar saldo pra quitar aquela dívida. Vai haver providência nesse deserto. Meu Deus. Vai haver providência, esteja certo. Providência, Providência, providência. Ai, meu Deus do céu. Ai, voltamos. Meu Deus do céu. Menina do céu. Que voz linda, cheia da unção, da autoridade de Deus. Sim, minha irmã, continue. E aí? Obrigada pelo carinho, né? Deus está me capacitando, né? Eu creio. Então, benção Deus. Aí eu escutei tudo isso, né? E o pastor, como falei, foi lá em casa, pedi por favor, que quando me desse a oportunidade, não era para eu cantar, eu pedi a oportunidade para a irmã do centro de oração, era a segunda, ajudando ela, e ela falava que não, Deus me livre, que não ia me dar a oportunidade. E nisso, eu trabalhava com as crianças, né? Dava aula na escola bíblica dominical, e eu estava indo no shopping comprar, no mercado que tinha no shopping centro, comprar balas para dar para as crianças na escola dominical. Uhum. E no corredor do shopping, olha só o que Deus fez. Eu estava com meu esposo indo e um moço, ele gritou no corredor, falou, irmã, desse jeito, espera só um pouquinho, quero falar com vocês. Eu não conheço esse moço até hoje, não sei quem é. Ele falou assim, Deus está falando que vai tirar vocês da onde vocês estão, da congregação. Vocês amam muito lá, gostam de lá, mas vocês têm passado por grande humilhação e que Deus já decretou o ministério na sua vida, irmã. Que você tem a promessa de Deus de gravar CD, hinos, compor hinos, e que Deus vai te levantar na terra. Tua voz vai aonde você ainda não conhece, lugares que você não conhece, e vai ter curas. E realmente houve cura através de um louvor meu, cura tremenda. E Deus vai te abençoar. Você não quer sair de lá, porque você gosta de lá, você gosta dos irmãos, você gosta, você congrega há muito tempo. Mas Deus vai te tirar, mas para te levar através de convite naquele lugar e você ser honrada. Naquele lugar. Para Deus mostrar que Deus é Deus na tua vida, que Ele capacita. E nisso passou um tempo, nós precisamos mudar de endereço. Uhum. E eu mudei de endereço. Aí logo veio pela madrugada esse meu hino, né? Ser fiel até o fim, Deus me dando esse hino. E de repente eu gravei, né? Com a ajuda de um irmão. E com muita dificuldade, pagando de pouquinho em pouquinho. Vamos gravar um hino. Fui pagando, com muita dificuldade, vendendo cocada nas portas. Uhum. Eu vendia cocada de porta em porta. Na onde eu batia nas portas, tinha gente que falava, não tem esmola para você hoje, não. Ah, hoje não tem, sai daqui, a gente não gosta de cocada. Eu vendi cocada de porta em porta, faturando meu dinheiro, meu esposo empregado, e eu consegui gravar esse meu CD. Foi muito barato na época, né? Falando assim, para quem tinha condições. Foi caro para mim, porque não tinha, mas eu consegui pagar de pouquinho. Uhum. E de repente, numa igreja, um pastor falou assim, você pode me ajudar a fazer o programa na rádio, uma Rádio Logos FM daqui de São José dos Campos, muito conhecida, né, em vários países também. E eu comecei a tocar meu hino lá, e eu fazendo o programa, e assim comecei a receber convites para louvar o Senhor. E um dos convites que eu recebi para louvar foi lá na igreja, onde me falaram para eu não cantar. Meu Deus do céu, que coisa linda. Amada, você fez programação aí em São José dos Campos? Foi isso na Rádio FM? Uma igreja, esse programa Hora do Milagre. Isso. Ah. Isso. Era muito ouvida essa programação, era de madrugada, mas olha, tinha muita gente, era muito milagre.
muito, muito, muito milagre. Aí, bem, desculpa interferir. Aí, bem, a igreja lá fez o convite para você ir lá louvar, a cantora Marília Paiva. Foi isso? Isso. E você foi, minha irmã? Eu fui no pré-congresso das irmãs e no congresso. E lá, olha só, irmã Cida, como Deus é fiel. Fui louvar. Depois fui na outra igreja onde estava aquele pastor que falou isso de novo. E antes de eu ter oportunidade para louvar, ele me viu, a esposa, todo mundo, e a igreja lotada, tinha muita, muita gente. E aí eu louvei, que Deus falou que eu ia estar louvando, que ia estar me honrando nesse lugar. Foi muitas vidas batizadas com o Espírito Santo, foi um mover de Deus muito grande, grande Pentecoste. E quando o pregador, sem saber, porque o pastor, ele não citou que eu era a ovelha dele na época que eu fui a ovelha dele, o pregador falou assim, a irmã foi muito humilhada por alguém que está aqui no púlpito, um pastor. Ah, não, amada. Para. Meu Deus do céu. Sério? E que esse pastor, ele tem que te pedir perdão, porque Deus é na tua vida. E ele falou que você não tinha nem na onde cair morta, que morava no fundo de um bar. Para aí, minha irmã, me diga uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Amada, a igreja estava ouvindo isso, o povo estava ouvindo. Toda a igreja e várias congregações juntas que estavam lá, e os pastores que ele fez essa conversa num churrasco, que me conheciam, os irmãos, tudo, que eu já fui louvar nas congregações, que era muita congregação que estava lá, eu fui louvar em muitas, e ouviu do pregador do Rio de Janeiro, chegou, que não me conhecia, nem conhecia esse pastor também, que me humilhou, e falou assim, ele falou que você não tinha onde cair morta, morava no fundo de um bar, numa casa velha, vendia cocada nas portas e queria ser cantora. Oh, meu Deus. É boca. Hoje, Deus é Deus na tua vida e que essa pessoa tem que te pedir perdão. Aí no final ele veio e falou, me abraçou. E eu, quando a irmã me chamou, né, vamos ouvir novamente a cantora Marília Paiva, eu falei, né, que graças a Deus sou feliz por ter um pastor, né, na minha vida, e aprendi muito, né, eu falei para ele, mas a igreja não sabe quem é, porque o pregador não contou quem era quem falou aquilo, né? Uhum. Mas os pastores que estavam lá, que participou de um churrasco que ele falou, isso sabia que foi ele que falou para mim. Entendeu? Nossa. E ele foi no final do culto, falou, quem te viu, quem te vê, que Deus te abençoe. E não pediu perdão, né, minha irmã? Não pedi exatamente com as palavras perdão. Mas assim... Deixa ele que vai acertar a conta com Deus. A verdade é essa, né, minha irmã? Não toca nos filhos do Senhor Jesus. Não toca, porque todos nós somos ungidos do Senhor. Não importa se nós andamos de sandalinha, não importa se nós vendemos cocada na porta, de casa em casa, não importa, não é isso, amada, se nós temos somente um vestido para usar, não importa. Nós somos filhas do Rei. Não é isso? Nós somos filha do rei, meu irmão. Não toca não, viu? Mas se tocar não tem problema não, porque você vai acertar com o papai, então as contas com o papai, fica à vontade. Ô, Glória! Meu Deus, que testemunho, minha irmã, que testemunho. Olha, eu vou contar esse testemunho seu, viu? Vou contar para muita gente, viu? E eu acredito, né, no poder de Deus. Sim. Que houve o coração dele, só que não teve coragem de falar. Só sei que ele me abraçou e falou, quem te viu, quem te vê, sabe? Desse jeito. Meu Deus, é muito pequeno, né? Muito pequeno. Esperamos que ele se converteu verdadeiramente, se libertou, não é isso? E que ele possa ter o... Sombra da morte, ele quase morreu, que um pouco não disseram que deu. Pois é. E eu se tocou, né? Porque eu, graças a Deus, não fiquei com raiva dele, graças Sim. a Deus, não. Deus é testemunho disso, que nunca odiei ele, nunca tive raiva dele. Eu só ficava assim, oh Deus, me capacita, me ajude.
eu não sei cantar, Senhor, com playback. Me ensina. Fique orando, sabe? E graças a Deus, Deus tem me honrado na congregação na onde ele dirigiu, onde eu congreguei junto, já fui louvar várias vezes, pregar várias vezes. Eu fui numa congregação que ele, antes do congresso, pediu para ser transferido para lá e ele pôde contemplar a presença de Deus na minha vida. Glória a E assim Deus. por diante. Agora, Cida, o mais importante, sabe o que é? O cristão tem que aprender o seguinte: tudo que você queira para a glória de Deus. Amém. É isso Desça aí. na presença de Deus. Humilhe diante do Senhor, não se importe com o que os outros falem. Você pode ver que hoje muitas pessoas estão desviando dos caminhos do Senhor porque dão crédito à voz do homem. Exatamente. Se deixa bater pelas dificuldades financeiras. Irmã Cida, já teve domingo que meu almoço com meus filhos, como contei na igreja que eu fui pregar e louvar por esses dias, sexta-feira passada, né, num evento muito grande, muito abençoado. Já teve domingo, no domingo, meu almoço foi o que sobrou do café da manhã da escola bíblica dominical. Acredito, amada. Porque não tinha o que comer como almoço num domingo com meus filhos. Uhum. Você entendeu? Meus filhos nunca ouviram reclamar. Glória Nunca, a nem meu Deus. esposo. Nunca, você entendeu? Então, assim, eu nunca tive o desejo de reclamar, Senhor, que situação, que vida. Não. Eu sempre falei, Deus, eu creio que o Senhor pode, Pai. Amém. Eu creio. Eu tenho muitos testemunhos, muito. Graças a Deus, meu tempo ainda está tranquilo. Você tem que se preocupar com o seu tempo aí. Não, tranquilo aqui, amada, tranquilo. Ai, que lindo. Meus filhos pequenos, estava desempregada, também passei por várias situações, meu esposo só fazendo bico, mais de 10 anos, só bico, sabe? E eu, no quarto, eu falei assim para o Senhor, chorando, eu falei assim, Deus, eu não tenho feijão para fazer, eu gosto de comer feijão, não tem carne, só tem arroz branco, mas eu te agradeço, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode me enviar feijão para nós aqui. Ajude meu esposo a conseguir um bico para comprar um feijão. Irmã Cida, eu morava num lugar que eu não conhecia ninguém, fazia pouco tempo que estava naquela casa. Perante Deus, eu estava no quarto, orando, buscando a presença de Deus, e falando, Deus, me dá feijão, eu quero 1 quilo de feijão, me ajude, né? Irmã Cida, e ali eu comecei a cantar um hino, eu navegarei. Ah, meu eu comecei Deus. a pedir o Espírito Santo, eu comecei a falar assim, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, vem e enche-me de novo. Aleluia. Eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo e comecei a falar em línguas, sendo renovada, cantando em louvores celestiais. E a minha filha pequenininha bateu na porta, falou, mamãe. Eu falei, oi, filha. Eu falei, ô, Senhor, deixa eu ver o que a minha filha quer. A minha filha, mamãe, tem um moço chamando lá no portão. Eu falei, tem, filha. Mamãe vai ver. Ela viu pela janela, né? Aí eu fui lá. Chegou um moço, em pleno 11h30 da manhã, um sol quente de rachar, tava calor. Em qual cidade, amada, que você... Esse fato? São José dos Campos. São José dos porque você mora aí, não é isso? Eu moro em Santa Catarina, só que eu estou aqui em São José dos Campos, como eu te falei, que eu vim ajudar minha filha, que ela teve o bebê. Sim. Mas eu morava aqui em São José dos Campos na época. Certo. Continue. E esse moço falou, bom dia, senhora. Olha, só da paz, tá? Sabe o que é? Ele estava cansado, irmã, suado, montado numa bicicleta. E falou, sabe o que é? Eu estava subindo um morro, indo bem para lá, meia hora daqui da sua casa. Aí Deus falou, volta e vai na rua tal, no número tal. Ah, meu Deus. Sério, irmã? Ah, meu Deus. Pega a minha serva. Ele falou, Deus mandou te oferecer, você aceita? Eu falei, o que é, moço? É 5 quilos de feijão, você aceita? Oh, meu Deus. Que coisa linda. Não esqueço disso nunca. Deus é um Deus de providência em tempos difíceis. Você entendeu? Deus é um Deus de providência, irmão. Eu tenho várias experiências. Eu tenho uma experiência que me faz chorar muito. Meu filho pequenininho, irmão. Olha só, preste atenção. Eu vendia cocada de porta em porta. Só que era na época de pagar o aluguel.
entendeu? Uhum. E o que eu faturei, pagar aluguel e comprar um pacote de açúcar, um pão e um café. E o leite condensado. E eu não tinha dinheiro nem para comprar um coco. Escuta só. Aí eu fui no mercado para comprar pão com meu esposo, meu filho, a minha filha. E comprar pão para a gente jantar. Porque não dava dinheiro para comprar outras coisas que a gente pagou aluguel. Não ia deixar de pagar o aluguel. Para não ser humilhado, né? Uhum. Eu cheguei, o meu filho passava no corredor das bolachas e falava: mãe, que bolacha Oh, meu gostosa. Deus. Ai, meu Deus do E eu, céu. a mamãe vai comprar outro dia, tá bom? Tá bom, mamãe, papai do céu vai dar, né? Eu falei: vai, filho. Irmã, ele chegou na vitrine de carne e viu um frango cru lá e falou: esse frango é tão gostoso, né, mamãe? Sabe? Eu falei: filho, frango gostoso, papai do céu vai dar, né, mamãe? Vai sim, meu filho. Aí ali comprei o pão, o café, o leite condensado e o açúcar e vim. Por que eu comprei o leite condensado e o açúcar? Para poder ir no outro dia pedir para o moço da cidade para ele comprar 4 cocos, para me comprar, vender. E vender 4 cocos para fazer cocada, para vender no dia seguinte, sabe? Uhum. Para faturar. Aí eu falei: quem sabe ele me vende, né? E era japonês não vende fiado para ninguém, nem um centavo, né? Mas olha só. Aí, minha irmã, eu vim para casa, preparei o café, o pão. Escute, Uhum. quando foi volta de 9h30 da noite, um casal bateu na minha porta e falou assim: irmã, somos de paz, um casal com carro. Olha, nós estávamos no supermercado e Deus mandou fazer uma compra e trazer para vocês. Abre a garagem aí, nós vamos colocar o carro de ré. E vocês ficam com essa compra? Vocês ficam? Eu falei: fico, meu esposo. Eu falei assim: olha, a gente não te conhece, mas Deus mandou fazer essa compra. Irmã, tinha tudo que meu filho tinha tomado posse naquele mercado. Ah, meu Deus. Sério, menina. Comprar para minha casa, tão grande que a compra deu mais de 2 meses. Você entendeu? E meu filho abria ali junto comigo e falava: olha a bolacha que papai do céu mandou, olha. Ah, meu Deus do céu. Às vezes a gente escuta esses testemunhos e acha que é fake, não é isso, minha irmã? Você vivenciou isso? Eu já tinha ouvido um testemunho, assim, inclusive minha companheira de oração, ela já me contou uns fatos, assim. Deus, ele escuta a oração, sabe? Escuta, irmã, escuta. Só que eu falo assim: a nossa oração, viu, para vocês que estão nos ouvindo, nunca ore irado, com raiva, chateado. Ore a Deus em gratidão ao Senhor pelo tempo difícil. Seja grato a todo momento das nossas vidas. Eu sempre falei: obrigada, Jesus, por esse pão para tomar café com os meus filhos. Obrigada, Senhor, por esse arroz. Você tem arroz para mim. Eu sempre, irmã, agradeci a Deus. E ensinei meus filhos a agradecer ao Senhor. Eu nunca falei: Senhor, olha Deus que sirva. Tem gente que ora, irmã, falando: que Deus que é esse? Eu vou para o culto, eu vejo as irmãs, eu trabalho com jovens, as crianças, eu prego, e está me faltando isso. Não, não falo, porque você nunca vai ser abençoado, porque nós temos que ser grato a Deus e fiel a Ele em todo momento da nossa vida. Amém. Adorar ao Senhor acima de tudo e todas as coisas. Sabe o que significa isso? Adora ao Senhor quando não tem nada na sua mesa. Adora ao Senhor quando as pessoas estão caluniando. Adora o Senhor quando as pessoas te quando as pessoas ficam assim, sabe, te ignorando. Adore, não importa, adore ao Senhor. Como eu sempre falo, Jó foi abençoado porque ele adorou ao Senhor em todo o tempo da sua vida. E a situação de Jó foi pior de qualquer situação de ser humano na face da terra. Ninguém nunca passou a mesma situação que ele passou, ele adorou. Então eu aprendi o seguinte: o que mudou a situação de Jó foi a sua adoração, a sua fidelidade, porque ele adorou e serviu a Deus sem interesse algum a não ser a sua salvação. Você entendeu? E Deus sabe que eu sirvo a Ele e o meu único interesse é a salvação. Você entendeu? É a salvação. Irmã, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio no Deus de muito, muito poder. Aleluia. Deus de milagre. Eu
Eu já fui para a igreja com um carro fumaçando, os vidros quebrados, um carro velho que a gente tinha. Olha, que quando chovia eu amava o guarda-chuva, um para a porta e um para o teto, que pingava no teto. Porque o guarda-chuva era pequeno, não dava para tampar tudo. E eu tinha um único R$10 para colocar gasolina, mas eu cumpri com a minha palavra de falar, não, eu vou pregar, eu vou louvar, pode deixar que eu vou. E meu esposo falou, e agora, amor? Como que nós vamos fazer para comprar o pão amanhã e o leite para as crianças? Só tem só esses R$10. Eu falei, Deus proverá. Vamos para a igreja. Nós fomos para a igreja num bairro simples. E lá não recebi nem um centavo, nem para gasolina. Entendeu? E coloquei esses R$10 de gasolina e fui. Aí quando foi no outro dia de manhã, meu esposo falou, e agora? O que nós vamos dar para essas crianças? Aí eu falei, Deus proverá. Aí meu filho acordou, que ele sempre falava mais do que minha filha, assim, pelas coisas, né? Mamãe, tem café? Vamos tomar leite? Toddy, pão? Eu falei, filho, dorme só mais um pouquinho que o papai precisa estar preparando. Aí minha esposa, e agora o que eu faço? Eu falei, amor, você vai atrás de bico, não vai? Ele falou, vou, então eu vou pegar a bicicleta e vou. Eu falei, vai, Deus proverá. Meu esposo saiu, tinha chovido à noite, irmã. Quando ele saiu, né, ele virou uma rua, tinha chovido bastante à noite, estava escorrendo no cantinho da rua aquela água e estava correndo ali uma nota de R$10. Você entendeu? Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Chegou com a nota molhada e a nota de R$10 na época dava para comprar o que a gente precisava, um pacote de arroz de 1 quilo, o leite, e o pão e o Toddy. Você entendeu? Então Deus é o Deus de providência, irmã. Nós temos que acreditar no poder de Deus. E olha, Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Irmã, tem pessoas que conhecem a sua vida, como que foi a sua vida, irmã? Eu tenho milhões de pessoas que me conhecem aqui em São José dos Campos, que podem testemunhar do que eu passei, que me viu de porta em porta, que me viu passando por dificuldades. Você entendeu? Mas Deus é Deus, irmã Cida. É por isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, adore a Deus. Mesmo que está faltando alguma coisa, adore, não importa, não. A tua adoração que vai fazer a diferença. Eu falei para o Senhor, né, num momento difícil, de não ter nada que comer dentro de casa, eu falei assim, que eu já passei de eu abrir o armário, irmã, e falar assim, e agora o que eu vou fazer? Não tem, acabou o último arroz. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E o Deus enviar na minha porta. Você viu? Já me enviou uma cesta básica na minha porta. E outra, irmã, veja só. Eu teve uma vez que eu tinha um pacote, olha só, vou contar rapidinho, porque eu acho que eu estou tomando tanto tempo. Fique à vontade, minha querida. Olha, fica o tempo que você sentir no seu coração. Sim, continue. Fui pregar no culto de assistência social aqui em São José dos Campos. E eu tinha um pacote só de arroz fechado. E não tinha mais dinheiro para comprar. Eu falei, se eu vou pregar, que aqui na assistência social, ou da assistência social, você tem que levar, o pessoal leva, né, 1 quilo de alimento. Eu falei para meu esposo, amor, eu vou levar esse arroz. Ele falou, e amanhã a gente vai almoçar o quê? Eu falei, Deus proverá. Deus proverá. Vamos crer nisso. Mas eu fui, como vou estar pregando e eu não levar, eu me sinto envergonhada. Eu peguei e levei. Preguei com a bênção, Deus derramou o seu poder, oh glória, que coisa linda. Aí quando terminou o culto, veja só o que Deus faz. O pastor falou assim, irmã, eu vou preparar uma cesta para te dar. Aí eu falei isso, aí Deus falou assim, não receba. Olha só. Não, espera aí. Meu Deus do céu. Você foi convidada para cantar, pregoar num culto de assistência social, beleza. E cada um que ia nesse culto tinha que levar um pacotinho, né, de alimento não perecível. Ok, você só tinha um pacotinho, você falou com o seu esposo, amor, vou levar, não, e o que nós vamos... Não, Deus vai prover. Você pegou o pacotinho de arroz e levou lá para o culto, certo? Aí você chegou lá, pregou e tal, foi bênção de Deus. Quando você estava saindo, o pastor que falou, vou preparar uma cesta para ti? Pastor da igreja, que ele me convidou para pregar. Sim, aí você disse que não? Eu estava do lado do meu esposo e eu falei assim, aí o senhor falou no meu coração assim, não pega, não aceita. Diga para ele que você não precisa. E na hora que eu falei para ele assim, não, pastor, obrigada, que Deus abençoe. Não precisamos, pastor. Meu esposo pisou no meu pé. Com certeza. E se eu tivesse lá também, eu puxava a ponta do seu cabelo.
pisou no meu pé, como se disse, tá louca, mulher. A gente não tem Deus. Aí eu olhei para ele e falei, né, amor? A gente não precisa. Deus falou que é conosco, que graças a Deus somos abençoados. Não precisamos. Ele, né? Amém. Amém. E assim nós vemos. Irmã. Quando eu cheguei em casa, eu morava, olha só, numa casa muito velhinha, muito velha. Na frente era um bar, no meio era uma casa de uns irmãos que moravam, e no fundo era o meu. Eu tinha que atravessar, às vezes tinha um pinganhado deitado ali, eu tinha que atravessar o portão. Quando chovia, a água vinha no joelho para atravessar ali, e depois que chegava lá no fundo do meu portão. Quando eu cheguei no meio, que estava passando na casa do meio, aí a vizinha, né, falou assim, irmã, chegou um casal aí, e perguntou para vocês, eu falei que vocês foram para a igreja, e pediu se não daria para eu abrir o portão, e pediu para colocar uma caixa grande aí no fundo. E era uma caixa muito grande. Aí eu falei, amém. Aí eu pensei, às vezes é roupa, né, que eles trouxeram, que tem gente que doa roupa. Irmã, sabe uma caixa do tamanho daquelas caixas de fogão? Sim. Quando vem para lá, aquela altura? Irmã, lotada de compra, que eu não sei quem foi que entregou essa compra até hoje. Meu Deus, a menina do céu! Que glória a Deus! Aleluia! Sim. Deixaram lá no meu quintal. Aí eu olhei para meu esposo e falei, tá vendo? Agora eu sei por que Deus falou para eu não pegar a cesta básica lá da igreja que o pastor ofereceu, porque Deus estava enviando a providência aqui, entendeu? É uma compra grande, deixaram lá no meu quintal. Glória a Deus. Então, Deus de providência, irmã Cida. É um Deus de providência. Deus viu que o que eu dei, ali, que eu levei o meu pacote de arroz, foi de coração. E eu não dei porque estava sobrando. Entendeu? Eu dei de coração. E Deus enviou uma pessoa e deixou aquela compra lá. E eu não sabia, eu tenho várias experiências. Tive experiência de ir no posto de gasolina, de colocar R$10 de gasolina e de repente parar um carro muito chique do meu lado e falar assim, vocês são de Deus, vocês estão indo fazer obra? Então, o pastor presidente da Assembleia de Deus não me conhecia e falou, Deus mandou vir aqui, eu não sabia porque meu carro estava abastecido, mas eu já sei, Deus mandou encher o tanque de vocês, o carro era velho, fazia tempo que não enchia nenhum tanque e saiu tossindo de tão cheio. E eu indo fazer a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos testemunhos. Deus é um Deus de providência. Glória a Deus. Deus é um Deus. Você entendeu, irmã Cida? Deus é fiel, cantora Cida. Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, seja dependente de Cristo totalmente. Adora Ele, independente do que Ele vai fazer ou não na sua vida. Eu não estou adorando a Deus porque Deus sempre me concedeu a sua graça, o seu socorro para a minha vida, não. Se Ele não tivesse feito tudo isso, eu ia adorar do mesmo jeito. Entendeu? Eu ia adorar do mesmo jeito. Eu já fui louvar em congressos que tinha cantores famosos do meu lado, e eu chegava, irmã, os vizinhos falavam assim, né? Que tem um carro de fumaça para matar pernilongo, não tem? Que passa na rua? Sim. O meu velho fumaçava tanto que a turma falava, o carro da fumaça da prefeitura está passando. Aí os vizinhos falavam, não, é a Marília que está passando. Entendeu? Chegava nos congressos, às vezes ganhava até perfume da Natura, passava, mas chegava fedendo a gasolina, fedendo a óleo queimado, os cantores lá, tudo grandão, gente grandão, sabe? Falava assim, cheiro de gasolina queimada, de óleo queimado. E eu senti que até meu cabelo cheirava, mas eu ia adorar o Senhor Jesus. Ai, meu Deus do céu. Menina, você... Ah, meu Deus do céu. Ai, que testemunho lindo, menina. A música até nos dias de hoje é difícil você ser abençoado, das pessoas te ofertar, das pessoas mal dão a gasolina, né? É difícil, às vezes você vai com fome, volta para casa com fome. É difícil, mas não importa. Eu falo, Deus, eu fico feliz porque eu vejo vidas chorando na tua presença. Eu vejo vidas sendo batizadas com o teu Espírito Santo. Eu vejo Glória a Deus. 1.000 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, 3 pessoas só mesmo. Eu pulo na presença de Deus, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu adoro o Senhor, eu pulo, eu louvo pulando mesmo. Eu gosto de transmitir a felicidade que eu tenho de ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida.
Você entendeu? E não importa a minha situação, não importa o que eu estou passando, não importa as minhas necessidades. O que importa é que eu adoro ao Senhor Jesus. Eu não tenho minha casa própria agora no momento, não tenho um carro zero, mas Deus tem dado graça, a gente tem que pagar nosso aluguel. E meu esposo está trabalhando, tem o nosso alimento, e estou fazendo a obra do Senhor, e creio que Deus vai nos abençoar e nos conceder aquilo que nós precisamos, não é mesmo? Já É bênção de Deus. abençoou, não é isso, minha irmã? Sou feliz. Tem gente que fala, nossa, você não tem casa própria. Não tem. Não tem no momento, mas Deus vai dar. Entendeu? Deus vai dar. E é isso, bênção de Deus. E eu, quando eu consigo um dinheiro assim, eu gravo meus louvores, né? Não tenho gravadora, né? Mas Deus tem concedido a graça. Eu tenho sido abençoado com a presença de Deus. Isso é que vale. Não é mesmo? Tempos de Meu Deus do céu, 10 horas e 34 minutos, 20 de maio de 2025, programa Falando de Jesus, uma história de amor. É ou não é uma história de amor com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É, cantora, compositora Marília Paiva e bênção de Deus, Brasil. Você conheça os trabalhos da nossa querida cantora na plataforma YouTube aqui na Mãos Unidas, porque é bênção de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ó, menina, meu Deus, eu não imaginaria que esse encontro seria assim, viu? Não imaginaria, porque Deus preparou tudo, viu? E falou muito comigo, viu, minha irmã? Muito comigo, graças a Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que já falou com muitos dos nossos queridos ouvintes e ainda vai continuar falando através desse bate-papo que vocês vão poder acompanhar lá no canal da Rádio Mãos Unidas Nanuque. Amém? Glória a Deus. Amada, tá quase chegando o final aqui do nosso encontro, tá? Mas não desliga, porque você vai falar uma pergunta para nós, responder uma pergunta. Meu Deus, eu chego tua aérea aqui, sem brincadeira, menina. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pode deixar o meu contato? Sim, você vai falar assim. Você. Oh, meu Deus, cheguei tua área, né? Você vai falar para nós, minha querida, uma pergunta responder para nós uma pergunta muito importante sobre a volta do Senhor Jesus. Logo após você vai falar aquilo que ainda você tem vontade de falar e que você não falou, tá bom? E dá os seus contatos, enfim, fica à vontade, viu, minha querida? E nós vamos encerrar, você estará, ô, menina, eu tô fora de si aqui. Ah, meu Deus, que testemunho, mexeu comigo mesmo, viu? Você estará orando e nos abençoando, tá? Desde já, muito obrigada, viu? Gratidão por tudo. Ai, gratidão por você ser essa menina de fé, viu, minha irmã? Ah, meu Deus do céu. Sim, amada, continue aí falando sobre a volta do Senhor Jesus e logo após deixa suas considerações, seus contatos e aquilo que você ainda não falou, fique à vontade, tá? Ah, meu Deus do céu, menina, haja coração, viu? Agradeço pelo teu carinho de todos, que Deus abençoe ricamente, né, a vida de todos, né? E seja sempre uma bênção de Deus na presença do Senhor. Adorando a Ele acima de tudo e todas as coisas, né? Bem? Amém. Amada, Jesus Cristo está voltando? Essa é a pergunta. Sim, com certeza os sinais estão aí acontecendo. O Senhor já sinalizando, né? Que nós sabemos que os tempos estão difíceis, muitas pessoas estão passando por várias dificuldades, tanto financeiro como na vida sentimental. Existem muitas pessoas que estão aí sofrendo, muitas pragas aí acontecendo, né? Então, sinais da vinda de Cristo. E principalmente de ver tantas pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, dando um mau testemunho, como em Mateus 24 diz, né? Que o Senhor falando, né, que haverá reino contra reino, nação contra nação, falsos profetas, muitas coisas irão acontecer. Deus falando para os seus discípulos, né? Então, isso aí, tudo que está acontecendo já é o sinal de que Deus está avisando que Jesus está voltando e nós temos que nos preparar para ser salvos, né? Como diz aqui em Apocalipse 3, no versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tem,
para que ninguém tome a tua coroa. Então, guarde, né? Preserve a sua salvação, a sua vida diante de Deus, né? Guarde a sua coroa, que é só você mesmo que pode impedir de receber a sua coroa, né? Não deve se iludir com nada desse mundo e nem deixar de servir a Deus, de adorar o Senhor Jesus, nem de congregar por causa dos pecados, dos erros humanos. Que é fato que isso iria acontecer, como eu falei em Mateus 24, fala sobre isso, né? Que o Senhor diz ali que isso vem acontecer. Então, existem os falsos profetas, existe nação contra nação, reino contra reino, pais contra filho, filho contra pais, pestes, né, como já aconteceu na pandemia. Na pandemia, Deus revelou para mim que iria acontecer várias mortes. Onde eu trabalhava, falava para as pessoas lá antes de acontecer, nem sabia, e aconteceu. Então, assim, é sinal da vinda de Cristo. E nós temos que estar firme com o Senhor Jesus em todo momento. Adorar o Senhor em espírito e verdade. Amém, bênção de Deus. E aonde Deus me conceder a oportunidade de pregar ao Senhor, irei. Tenho promessa de ser muitos anos de ir fora do Brasil? Tenho. Já fui, né, na Argentina, né? Pregar para o Senhor foi uma bênção lá para a glória do Senhor Jesus, né? E já cumpriu, né, a palavra de Deus. E Deus disse que eu vou para mais longe. E seja feita a vontade do Senhor Jesus. Eu sou grata a Deus pela tua vida. Te admiro muito, passei a conhecer você através do Face, inclusive tem pessoas que, quem quiser ver os vídeos, eu louvando, né, pregando, nas igrejas tem meu vídeo no Face, eu coloco mais no Face do que no Instagram, tem que aprender a lidar com isso. Né? Tem no YouTube os meus hinos, como eu já falei, nas plataformas, esse hino em tempos difíceis, né? Em todas as plataformas, só escutar, mas escute esse hino profetizando, né? Que haverá a providência de Deus na sua vida. E que Deus te abençoe, irmã Cida. Eu sou grata a Deus pela tua vida, por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus te conceda muitas bênçãos, muita vitória. E o Senhor mandou te falar, e canta lá Bassura, e canta lá Manaia, que haverá na tua vida uma bênção muito grande da parte de Deus. Algo que você necessita. E te prepara, viu, bênção de Deus? Às vezes você faz o programa, às vezes você canta, você participa de grandes eventos, às vezes com o coração ali chorando, né, por algo. E Deus disse assim, não te preocupas, faz a minha obra e eu cuidarei de ti. Amém. Viu? Amém. Eu cuidarei de ti, não te preocupa. Você já passou sim por humilhações, você passa ainda por alguns apertos, mas Deus disse que Deus é contigo. Continue sendo fiel ao Senhor, adorando a Ele acima de tudo e todas as coisas. Faça a obra do Senhor sem interesse de troca nenhuma, a não ser a presença de Deus, né? Porque a presença de Deus é tudo. Eu falo, gente, antes de pedir uma casa, um carro, até mesmo um prato de comida, antes de pedir de fazer uma compra, peça a presença de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas e através da nossa. Você entendeu? Então peça, porque é Ele que faz. É tão tal que o Senhor, antes de subir, né, aos céus, Ele deixou o mandado para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E não deixareis órfãos, mas deixarei convosco o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor não está pessoalmente conosco na terra, mas está em espírito. E eu posso sentir a presença dele na minha vida. Pode sentir, irmã, a presença de Deus na tua vida. O Senhor, Ele é contigo. Ele canta lá, ele canta lá, Ele é contigo quando eu falo, Senhor, eu faço a tua obra, eu tenho o prazer de te louvar. Gosto, eu amo, tem que cantar louvores a teu santo nome, eu me alegro, eu fico feliz. O Senhor revela para mim que a tua felicidade, quando você está assim com o microfone falando do amor de Deus, louvando ao Senhor, acompanhando alguém, você sente uma felicidade imensa que você esquece das suas dificuldades até, você esquece das calúnias, você esquece do que as pessoas te magoaram, você esquece do que você passa, do amigo que tu passa situação difícil, você esquece, porque é um momento que é só você e Deus, e isso te preenche. Continua firme na presença do Senhor, que Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado sempre na vida. Você tem que ficar na história, como está na Bíblia, a história de Paulo, a história de José, a história de muitos aqui fizeram sucesso. E no dia que Deus vir buscar a sua igreja ou vir te buscar, você tem que ficar na história, no mundo. Ai, não se
serva de Deus. A Emacida foi fiel ao Senhor. A Emacida adorou o Senhor. Mas ela vivia bem em tudo. Não, passou por dificuldades, mas adorou o Senhor. Você entendeu? Não, firme, Deus é contigo. Deus diz assim, teve momento que você falou assim, Senhor, não dá nem vontade de levantar desta cama. Não dá nem vontade, Senhor, mas o Senhor te levantou. O Senhor te deu força. E você falou, eu vou me levantar. Porque Deus te deu uma vitamina e canta na vassoura. Te deu força que nenhuma pessoa teria nas condições que você estava no momento. Eu não sei, Deus não revela qual momento, mas você esteve na dessa. E Deus te deu força e você conseguiu ficar de pé e fazer a obra do Senhor Jesus. Deus é contigo. Viu? Eu te conheço pessoalmente, que sabe, Deus nos concede essa oportunidade. Mas que Deus abençoe. Já te amo em Cristo Jesus. Te amo de coração. Viu? E muito sucesso. E que o nome do Senhor seja sempre honrado, glorificado e exaltado através da tua vida. Amém, bênção de Deus. Amém, amém, amada. Também te amo em Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu, como Deus é lindo, não é isso? Deus é perfeito. Sem palavras, gratidão, amada, somente gratidão a Deus pela sua vida. Que Deus continue te usando poderosamente, que você continue sendo essa menina de Jesus aqui na terra. Amém, querida? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Ah, meu Deus. Amada, passa para nós aí, amada, o seu contato, telefone para agenda. Deixa aí também o Facebook, né? Isso você já disse. Instagram. É Marília Paiva, não é isso? Isso, no Instagram também, né? No Instagram você pode ver lá, né? Eu não tenho muitas coisas lá, mas eu vou colocar, tá bom? Então, se vê lá, @Marília Paiva no Instagram, já dá para ver algumas coisas lá, tá bom? Aí tem no YouTube e tem muito no meu Face mesmo. No meu Face tem bastante. Tá bom? Glória a Deus. Ai, Jesus. Ah, meu Deus, obrigada, meu Pai. Sim, amada, fica à vontade. 012-988-27-26-62. Amém? Repita. 12-88-27-26-62. Amém? Amém, glória a Deus. Amada, vamos orar, tá bom, amada? 10h45, 20 de maio de 2025, estamos aqui finalizando o nosso encontro com a nossa querida cantora Marília Paiva. Nesse momento ela estará nos abençoando em nome de Jesus. Fica à vontade, querida. Senhor amado Deus, eterno Pai, Pai Santo e querido, Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai Santo e querido, eu quero apresentar a Ti, Senhor Jesus, a cantora Cida, o seu ministério, a sua família, a vida de todos os ouvintes, Senhor, deste programa, que o Senhor possa abençoar ricamente cada vida, que o Senhor vá de encontro, Jesus, a cada vida que está necessitando de cura, que o Senhor cure, Pai Santo amado, meu Deus, vai de encontro a vidas que estão desempregadas, abre a porta de emprego, vai de encontro com essas vidas que ainda não te aceitaram como o único e suficiente Salvador, que vem te aceitar, Pai Santo amado, e te adorar em espírito e verdade. Deus, abençoa a vida sentimental, abençoa a vida espiritual, abençoa, Pai Santo querido, em todos os sentidos, derrama do teu poder, derrama da tua graça, e canta lá, basura, e canta lá, tira todos os impedimentos, todas as barreiras, queima toda a ação do inferno, todas as ferramentas do Satanás, que impede a bênção, que impede a cura, que impede a salvação, a libertação. Meu Deus, abençoa, dá renovo para essas vidas que estão desanimadas. Meu Deus, dá força, Jesus Cristo. Derrama do teu poder e abençoa, Pai. Eu peço a bênção do Senhor Jesus Cristo, a manifestação do teu poder sobre todos que estão ouvindo esta programação. E sobre a vida nascida, honra ela, Pai, por onde ela passar, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dela. Meu Deus, acompanha, Senhor, meu Deus. Pai Santo, a tua serva, os teus sinais de maravilhas. Que vidas venham ser curadas através da vida dela. Que vidas venham ser libertas através da vida dela. Que vidas venham ser salvas, Senhor Jesus. Meu Deus, para a honra e glória do santo nome, ele canta na basura e canta na manai. E eu já te louvo, Pai, eu creio, Pai, que este programa, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, ainda vai testemunhar, Pai, de vida sendo, Senhor, meu Deus, transformada, restaurada pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu me imposto da sua bênção, da sua vitória a todos. Amém.
Glória a Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Oh, glória, aleluias. Amém, Jesus. Oh, minha amada, muito obrigada, viu? Gratidão, gratidão por tudo. Que Deus continue te abençoando, viu? Poderosamente. Amém. Isso, toda a gratidão é minha, viu? É uma honra, tá bom? De estar falando com você, bênção de Deus. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Ó, Um beijo, beijo no teu coração. Amém. Um abraço para todos vocês aí, para sua família, viu, amada? E continue, viu, minha irmã? Continue adorando a Deus, porque o Senhor Jesus te chamou para cantar para Ele, viu? Glória a Deus. Oh, meu Deus, 10h49, chegou o final aqui do nosso encontro com a nossa querida cantora Marília Paiva, cantora, compositora, direto de São José dos Campos, São Paulo, para o Brasil, para o mundo. E agora vamos ficar adorando a Deus com ela, com as canções Em Tempos Difíceis e Ser Fiel até o Fim. E daqui a pouquinho a gente volta em nome de Jesus. Obrigada, amada. Paz do Senhor Jesus.